Meus irmãos, a paz do Senhor. Gente, janeiro profético tá acontecendo. Eu sou o presbítero Gustavo, tô aqui hoje com o diácono Jonas. Boa noite, Jonas, paz do Senhor. Paz do Senhor, boa noite. E o nosso convidado de hoje é o pastor Carlos Júnior. Boa Pastor, noite, gente. paz do Senhor. Paz do Senhor, Gustavo, paz do Senhor. Diácono Jonas, é um prazer estar aqui. Pastor já ministrou essa noite, mais uma vez aqui na Debras Itapevi. Sim. Uma honra ouvir. A gente estava comentando aqui, eu e um amigo meu ali, a gente estava comentando que o senhor é tipo carro álcool, né? Vai indo, daqui a pouco pega fogo. Conteúdo é o que não falta, né? Jonas, pode ficar à vontade. Pastor, eu aqui nos bastidores, eu falei pra ele que eu queria fazer uma pergunta. Sim. E eu não falei que pergunta que é, porque sempre sai uma surpresa daqui e eu gosto de ver essas surpresas. É notório em você que existe você é bem intelectual, isso não dá pra negar. É bondade sua. Não dá pra negar. E além de ser intelectual, tem uma boa aplicação. Sim. Isso torna completo, porque a igreja, além de ouvir uma boa palavra, tem uma boa aplicação. Pô, mas não é seu caso, mas para quem busca isso, de que vale, o que proveito tem uma pessoa que contém uma boa intelectualidade, mas não tem uma boa aplicação? Então, Diácono Jonas, assim, ó, tudo começou, na verdade, eu tenho tempo para falar? Sim, posso falar? À vontade. Isso? Porque assim, ó, tudo começou, eu vim de uma Assembleia de Deus antiga, eu tô com 34, não sou tão velho, mas também não sou mais um garoto, né? Eu daria 27, tá? O diabo já caiu por terra. O que acontece? Na época, a Assembleia de Deus ela tinha uma mensagem muito curta. No máximo uns 30, 40 minutos, de fato suficiente, mas as mensagens ela tinham uma introdução muito pequena e era mais dividida por tópico, tipo aquelas mensagens temáticas, que são ótimas mensagens, são mensagens mais pastorais. E eu sempre, ao ouvir grandes pregadores, grandes mesmo, e o primeiro que eu tive contato foi até um pastor da Madureira, o pastor Antônio Larentes, de Vila Alpina, onde a graça de Cristo me alcançou, aqui na Zona Leste de São Paulo. Eu sempre pensei assim, como eu gostaria de ouvir uma mensagem. Então, assim, eu quero pregar como eu gostaria de ouvir. Então, quando alguém te chama para pregar, isso para mim, tá? Não é que eu ache que todos devam ser assim. Você tem o espaço de 1 hora, que é um tempo muito suficiente, Gustavo, para você pregar, presbítero Gustavo. E eu preciso fazer a igreja entender alguma coisa. Sim. É que eu acho que nosso meio pentecostal, toda generalização ela é burra, né? Mas ele acostumou-se com a mensagem de experiência, né? De sentir alguma coisa, experiência no sentido de produzir algum tipo de sensação. E eu acho que a mensagem ela tem que edificar, ela tem que consolar, ela tem que corrigir, ela tem que ter a conclusão. Então eu não posso vir, por exemplo, a Itapevi e simplesmente falar algo da minha cabeça em cima de um texto que às vezes nem provê aquilo que eu estou dizendo. Então, vem esse lado. Então, eu busquei, e ainda estudar bastante para poder cumprir a vocação a qual fui chamado. Também não acho, antes de eu responder essa pergunta, que todos serão assim e que todos devem ser assim. Não é assim que funciona. Isso que eu coloco por meta para mim. Acerca da aplicação, ela é a necessidade da mensagem. É você conseguir produzir para o ouvinte o entendimento daquilo que o texto está dizendo. Como eu disse hoje à noite, pregar é fixar bem. Então, a ideia da mensagem é que aquilo seja fixo na pessoa. Então, nós, como pastores, pregadores, expositores, temos que transformar aquilo em algo prático, claro, para os ouvintes entenderem. Claro que nem sempre é simples. O conceito, às vezes, começa complicado e você vai simplificando aquilo até a igreja conseguir alcançar. Mas existe também um porém aí. Nem sempre a igreja ela quer ouvir. Aí tem a dificuldade. Às vezes o pregador está ainda tentando desmontar aquele conceito difícil para poder chegar aonde necessita e o povo não está educado para ouvir. E aí dificulta também. Mas eu acho que todo pregador precisa se preocupar muito mais nessa questão de como transformar isso do que a intelectualidade, porque leva tempo, né? Eu acho que a leitura são quase 17 anos pregando. Então, uma hora entra na tua cabeça. Sim. Né? Mas eu acho que eu preciso ter essa preocupação. Depois do culto, será que a mensagem foi fixa? Ela vai produzir alguma coisa? Então, por isso que explicar bem
é necessário, para explicar bem, você precisa estudar também bastante. Sim. Então, por isso que eu coloco, todo mundo que se propõe a pregar o evangelho, como eu disse, Paulo disse ao presbitério que deve manejar bem as Sagradas Escrituras, ele tem que ser aplicado. Eu não posso fazer mais um sermão só assim, tive uma ideia, a partir dessa iluminação que o Espírito Santo me dá, eu vou falar. Não é assim, precisa estruturar. Qual é o texto que é compatível a essa iluminação? É o contexto daquilo, entender um pouquinho do idioma para poder produzir. Então, se você estuda muito, não consegue transmitir, não dá para pregar. Sim. Não dá. Porque as pessoas não vão entender. E aí não faz sentido. Mas se você também se faz entendido, mas o que você fala também não tem sentido... Aí não faz sentido. Não faz sentido. Nunca. Não faz sentido nunca. Acho que por aí. O senhor é pastor auxiliar Isso. da Assembleia de Deus em Maringá, que é no Rio de Janeiro. Que é no Rio de Janeiro. É um bairro da Baixada Fluminense. Eu não moro em Belford Roxo, mas eu e minha família congregamos lá. E para falar do início do seu ministério, eu fiquei sabendo que o senhor até morou na rua. Como é que foi essa história aí? Então, eu não vim de uma família assim pobre. Não foi por causa de pobreza. Os meus pais biológicos se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. A família do meu pai tinha uma condição financeira bem abastada. Meu avô materno se aposentou como encarregado, chefe de um setor lá de uma empresa chamada Matarazzo, acho que é isso, aqui em São Paulo, não é isso? Matarazzo. E... Perdão. Segundo o que me contaram, minha mãe se decidiu separar do meu pai porque ela pegou meu pai fumando maconha comigo no colo. E aí o casamento já estava insustentável, se separaram e minha mãe me deixou na casa da minha avó materna, dos meus avós maternos. Foi um processo difícil porque minha avó morreu de Alzheimer, né? Ela era de uma outra religião, ela era espírita, morreu de Alzheimer e meu avô, ele meio que se suicidou porque não se cuidava muito dele. E eu lembro que até perdi o ano no colégio por causa disso, porque eu com medo de perder meu avô, ficava olhando ele de madrugada. Então imagina um garoto de 14 anos estudando e voo e pressão. Então ele abria a roupa e o vento deu nele pneumonia. Ele morreu de pneumonia no meu braço. Eu estava indo fazer um trabalho na escola, tinha saído do colégio, ia fazer um trabalho indo para uma biblioteca, acho que em São Caetano do Sul. E eu vi uma confusão na porta da casa do meu avô. Entrei para ver o que era. Ele estava naquele, né, para levar para o hospital. Eu segurei ele no colo e ele faleceu. Quando meu avô faleceu, eu fui morar com minha mãe. E eu não tinha um entendimento muito bom com meu padrasto naquele momento. E virou uma situação, como é que eu vou dizer para vocês aqui? Insustentável. E eu comecei a cair em depressão. Não estava mais conseguindo. E naquela época a igreja... ela não entendia muito bem esse problema, a depressão. Já ia para a igreja. Já ia para a igreja. Tinha sido alcançado por Cristo com 15 para 16. Foi algo nesse sentido. E eu fiquei muito mal. Caí em depressão. Ficava com vergonha de falar, porque minha mãe biológica... Eu não vou também julgar, né? Não fui criado por ela. Eu acho que eu nunca ouvi um eu te amo da minha mãe biológica. E aquele me torturava, eu não tinha chave de casa, eu não podia fazer nada, dormia no quintal, às vezes a história é longa. Mas, resumidamente, chegou um momento que eu estava trabalhando numa estamparia e eu não tinha cabeça para me concentrar no serviço, discuti com um rapaz que era o superior lá e eu tomei um gancho. O patrão falou assim, vai ficar uns 3 dias em casa. Eu voltei para casa, teve uma discussão e aí eu falei, cara, se eu continuar aqui eu vou morrer. Aí peguei uma sacola plástica, né, 2 sacolas plásticas, coloquei um terno que eu tinha só um, que era um terno de risca de, lembra? Risca de giz que estava na moda. A minha Bíblia eu coloquei dentro, o terno, uma camisa, um sapato, uma sacola, e no outro eu coloquei uma blusa. E até a cor da blusa, uma blusa verde. E eu desci para ir embora. Quando eu desci para ir embora a escada, minha mãe falou assim para mim, olha, se você acha que eu vou mudar a minha vida por sua causa, você pode ir embora. Aí fui pra rua. Fiquei na rua... Obedeceu. Fui pra rua. E a gente era criado no sentido de que o obreiro não pode mostrar fraqueza. Então eu não contei pra ninguém. Pra não trazer escândalo, não contei pra ninguém. E aí começou o terror, né? São Paulo muito frio. Na rua você não dorme.
Então eu deitava numa praça, numa rua chamada Camaruri. Eu acho que fica à frente da Assembleia de Deus de Vila Alpina, no Pastor Laurentes. Então eu esperava todo mundo ir para casa, botava minha blusa e às vezes dormia no banco da praça ou sentado muito obrigado, sentado na calçada. Passei muita fome. E eu postei uma foto recentemente no meu Instagram. Eu cheguei a pesar 48 quilos, 49 quilos com 1,73 m. Não chegava nem a ser magro. Para ser magro, precisava pesar 60. Eu era subdesnutrido. Então, eu era magro, não tinha dinheiro para cortar cabelo. E era crente, né? Sapato furado. Delirei de sede algumas vezes. Aí, comecei a dormir de favor. Fiquei 2 anos assim na rua, dormindo de favor na casa de um, na casa de outro. Quando um pastor chamado Isaac Batista, eu fui num culto. Fui cantar num culto, convidado. Ninguém sabia. E ele disse assim pra mim, cara, eu quero te levar em casa. E que casa? Não tinha casa, né? E eu fiquei com vergonha de falar pra ele. Eu falei, meu, o que eu vou falar pro pastor? Tipo, vergonha, né, meu? Sim. Aí eu falei pra ele, pastor, eu moro na rua. Aí ele disse pra mim assim, ó, vou te fazer um obreiro. Quer ser um obreiro? E eu não queria ser pregador. Porque na época não tinha essa ideia de ser pregador. Não tinha isso. Suas agendas eram pra cantar. Não. Não tinha esse negócio de agenda. Não existia isso. O que pregava era pastor local. Líder de mocidade, um pastor de uma outra igreja. Não tinha esse negócio de convidar. O que tinha na época eram os gideões. Os pregadores gideões. Mas não tinha esse negócio de ser um pregador. Sim. Você assistia a sua igreja local, o seu bairro. Ele falou assim, eu quero te fazer um obreiro. Para mim foi a oportunidade de sair na rua. Ele falou, eu te vejo como um pregador. E eu cantava e mal cantando. Cantava mal. Falei, tá bom. Aí me deu um bolsa de estudo na faculdade teológica, eu dormia no chão da faculdade. Foi aí que começou a caminhada de conhecimento. Eu não tinha TV, não tinha internet na época. O que tinha era uma vitrola, um disco, vinil, né? E os vinis, o pior de vinil é como? Vinícius? Olha, o Gustavo, que ele é bem ligado a essa área de cultura, vamos falar vários... vários discos do meu pastor. E esses discos todos eram Sofia Cardoso, Guilmar Vitor, Oséias de Paula. E eu botava o vinil para tocar, para ouvir e lia. Eu não tinha mais o que fazer, a não ser ler. E senti fome, muita fome, vocês não têm noção. Na faculdade eu lerei de sede, assim, algumas vezes, gente. De sede, de fome. E dormia no chão, pegava o meu terno, colocava no chão, botava a Bíblia debaixo do terno para forrar e para ficar com a cabeça um pouco mais alta e lia, cara. Foi aí que começou o conhecimento. Ali, é isso que eu falo. Deus, ele tem sempre um plano, né? Sim. E uma forma. Uma forma. Foi ali que eu comecei a estudar mesmo e ler com bastante compulsão. Aí meu pastor tem uma biblioteca, eu pedia para ele um livro. Pô, deixa eu ler seu livro aí. Aí ele dizia, entrega aí panfleto primeiro. Aí me dava uma caixinha com 1000 panfletos, tinha que entregar o panfleto para ele me emprestar o livro. Então, eu comecei a valorizar essa questão de conhecimento, porque para mim nada foi fácil, nada foi de graça. Então, eu entregava o panfleto na rua para poder ler. Um livro que não era meu, não tinha dinheiro para comprar. Então, eu tinha que me esforçar. Foi aí que eu comecei a sair da rua. Aí minha mãe me procurou depois de alguns anos, a biológica, pediu perdão. Obviamente eu perdoei. Ajudei ela, dei assistência, paguei água, paguei luz durante muito tempo dela. Paguei o advogado dela, que ela se separou desse meu padrasto. E foi assim, cara. Basicamente isso aí, claro que eu tô resumindo bastante. Sim. Tá? Minha história. Mas foi mais ou menos assim que eu saí da rua. Pastor, é um testemunho muito edificante. Uhum. E acredito que muitos jovens vão assistir esse podcast com menos de 35 anos. Uhum. Que não sabem nem que é vinil, por exemplo. Pois é. Você tem uma grande experiência, mas com tão pouca idade. Acredito que não é correto eu negligenciar minhas experiências por causa de uma idade mínima. Uhum. Para os jovens, né, quando eu digo jovem, eu digo nessa faixa etária de 30 a 35 anos também que vão assistir, para esses jovens que já passaram por tanta experiência, mas por serem tão rasos
em questão de idade, que conselho dar a eles em questão de ter experiências com tão pouca idade para que eles não negligenciem ou não menosprezem o tempo que eles viveram até eu vou ser muito sincero para eles que estão ouvindo, perdão, e para vocês. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu acho que eu não me lembro de ter contado testemunho assim, na íntegra, inteiro. Mas teve um dia que marcou muito. Cara, eu tava com muita fome. Muita fome. Vocês não têm noção. Fome, assim, que chegou a me dar uma gastrite durante muitos anos. Dor de estômago por causa dessa fome. E eu tinha ido pra uma vigília. Então eu vivia na igreja. Tipo, lugar que me aquecia, que eu tinha um pouquinho de calor humano e rua. E eu lembro que eu tava em São Caetano do Sul. Eu acho que acho que é Presidente Kennedy, uma avenida que tem lá perto, que corta Goiás. Avenida Goiás. E tava tendo uma vigília. Eu vou dizer isso com muita tristeza, tá? Mas é verdade. Eu queria comer. E eu subi as escadas de uma igreja e fui pedir comida. Eu tava de terno. E tinha uma missionária que eu conhecia lá e fui pedir pra comer e fui maltratado. E foi muito ruim, mano. Fui maltratado e eu desci as escadas chorando, pensando o que eu ia fazer pra comer. Veio 2 jovens na minha direção. Tem uma praça na Vila Kennedy, nem sei se Vila Kennedy, Vila Kennedy no Rio. Da Presidente Kennedy tem uma praça que eu corto ali. Eu vim andando naquela praça, sem rumo. Tava um frio terrível. 2 jovens veio e me parou na rua. Parou ali. Falou assim, aí, tá vindo aonde? Falei, cara, tô vindo da igreja. Tu mora onde? Falou pra mim. Falei, cara, eu moro na rua. Aí eles disseram pra mim assim, vamos assaltar. A gente acabou de assaltar um carro, a gente vai pegar outro ali em cima. Tá com fome? Fecha com a gente. E eu falei, não, mano. Eu sou crente, cara. Não vou fazer isso. Aí eles me deram um tapa no ombro e falaram assim, pô, vai na fé então, mano. E fui. Eu acho assim, cara, de sinceridade, eu acho uma juventude muito fraca pra tudo. Entende? Tipo, chega uma hora na vida, mano, que se você não se ajudar, claro que Deus. Sim. Mas tô falando do lado humano, tá? Do lado humano. Se você não tiver força de vontade, você vai ser engolido em qualquer área da sua vida. Não tem essa, cara. Ah, não tenho pai, não tenho mãe. Pô, eu também não tive. Tá entendendo? Eu fui adotado com quase 20 anos de idade. Sou adotado. Tá entendendo? Passei fome, delirei de sede. Comi um pouco de diabo amassou, cara. Então eu acordava todo dia e falava, meu, eu não posso morrer. Eu preciso me erguer. Tomando remédio pra depressão. Na época que a doença ainda tava, né, pegando o seu nome. E com alegria no rosto, ajudando a dirigir mocidade, tocando bateria. E Deus fazia uma promessa. Toda vez que eu ia pro culto, Deus usava alguém. Vou te levantar. Olha, eu vou te usar. Parecia distante pra mim. Mas eu me apegava àquela palavra e dizia, é o que eu tenho. E foi o que me tirou. Então a palavra que eu deixo pra eles é o que eles querem da vida deles. Sem Jesus, não vai. E sem você querer algo na sua vida, também não vai. Então acho que essa juventude precisa acordar e falar, cara, tem hora da vida que é eu, Jesus e a tempestade igual Pedro. Quem tá no barco remando comigo vai ficar no barco. Tem hora que ele me convida pra sair do barco, eu vou ter que andar sobre a tempestade. Não tem como, tem hora que é particular. Então o que eu deixo pra vocês é, se você não conseguir vencer o que só você pode lutar, você vai ficar pra trás.